Vamos lá então, pessoal, retomando Montesquieu. Lembrando que agora é a aula 2 do dia 18/5. Aula 2 do dia 18/5. Let's go! Vamos lá, falamos já sobre Montesquieu, sobre a lógica da separação de poderes. Agora vamos falar explicitamente sobre cada um desses poderes. Note o seguinte, a separação de poderes, pessoal, ela não significa o fracionamento do poder do Estado. Tá? A separação de poderes, em verdade, é um Estado que tem o seu poder único, porém é diferenciado em 3 funções. Então, o mais correto seria dizer que nós temos 3 funções do poder, e não 3 poderes. Tá? O poder do Estado é um só, que decorre da soberania. Só que esse poder que é uno, que é um só, ele ele deve ser diferenciado em 3 funções. Tá? Então, o poder é um só que ele é diferenciado em 3 funções. Beleza? Então, um poder diferenciado em 3 funções. Aqui alguns fazem uma leitura até de certa forma com alguma influência da religião, né? Porque na religião nós também temos a chamada Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há quem diga que nós temos aqui uma influência dessa perspectiva religiosa. É um autor bem moderno já, um jurista chamado Carl Schmitt, que até citei aqui. Ele diz que os conceitos políticos modernos nada mais são do que racionalizações de conceitos religiosos que existiam no passado. Tá? E a separação de poderes, de certa forma, dá para se dizer que é uma leitura de uma racionalização ou de uma secularização de um conceito religioso que é da Santíssima Trindade. Deus é um só, mas ele é diferenciado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há quem diga, há quem faça essa leitura. O Carl Schmitt tem um texto muito importante, muito interessante, chamado Teologia Política, tá? Onde ali, de certa forma, ele sustenta a influência da religião dentro de conceitos jurídicos e políticos modernos, dizendo que esses conceitos jurídicos, políticos modernos, em grande parte, são apenas a racionalização, são apenas a secularização de conceitos que já existiam anteriormente dentro da religião. Tá? Pois bem, então feita essa janela introdutória, vamos lá. O Estado é um, mas ele pode ser diferenciado em 3 funções. A função de legislar, a função de administrar e a função de julgar. Vamos lá. Como que é o poder legislativo que Montesquieu visualiza? Ele, obviamente, é separado do executivo e é separado do judiciário. O legislativo é uma instituição permanente, porém, ele se reúne periodicamente. Tá? Isso aqui é uma característica que também existia em Locke. Então, o legislativo ele não funciona permanentemente. Muito embora ele seja uma instituição permanente, ele funciona periodicamente mediante convocação do executivo. Ele é convocado, faz o que tem que fazer, as leis, as suas funções, e ele se dissolve. Por que disso? Segundo Montesquieu, um parlamento, um legislativo funcionando permanentemente seria uma ameaça para o executivo, tá? E também, de certa forma, uma ameaça à própria liberdade, né? Aqui é muito próximo daquela perspectiva de Locke, porque um parlamento, um legislativo funcionando permanentemente, a tendência é que ele faça muitas leis, e muitas leis pode redundar em diminuição da liberdade, tá? Lembrando que a liberdade é tudo aquilo que eu quero fazer, e a lei vem só como um conteúdo proibitivo. Então, um parlamento funcionando permanentemente, além de um risco para o executivo, também, de certa forma, seria um risco para a própria liberdade política. Esse legislativo ele é bicameral, ele tem 2 câmaras,
a Câmara dos Nobres, que é a Câmara dos Lordes, que funcionaria pelo princípio hereditário, tá? O pai passa esse título ao filho, e a Câmara do Povo, que seria a Câmara dos Comuns, que é vinculada ao princípio representativo, onde o povo elege os seus representantes. Qual que é a função desse legislativo? Fazer as leis, leis positivas, fiscalizar o cumprimento das leis, ou seja, fiscalizar o poder executivo, e também fiscalizar a aplicação das leis. Isso aqui é interessante. O legislativo, nessa perspectiva de Montesquieu, ele é o legítimo e o intérprete último das leis. Aquilo que nós chamamos de interpretação autêntica. Quem melhor interpreta a lei é aquele que fez a lei. Tá? Essa é a visão que existia na época. Tá? Então, o legislativo ele também tem essa função de verificar se o judiciário está interpretando corretamente a lei. Essa questão de quem é o intérprete último da lei é um problema antigo dentro da teoria política, que até hoje não é bem resolvido. Tá? Até hoje a gente não sabe muito bem onde colocar a última palavra sobre as leis. Teoricamente, no modelo atual que nós temos hoje, o intérprete último das leis é o judiciário. Tá? É o judiciário. Mas isso até hoje gera certos traumas, certos incômodos. Tá? Na época do Montesquieu, esse intérprete último das leis era o legislativo. Tanto que na França foi desenvolvido um mecanismo chamado referendo legislativo, onde o judiciário, quando tinha dúvidas sobre a interpretação da lei, ele encaminhava essa dúvida ao legislativo para que o legislativo dissesse para ele, judiciário, como era a interpretação mais correta daquela lei. Ok? Então, além de existir as chamadas cortes de cassações, que funcionavam no legislativo, esse instrumento de referendo legislativo é uma técnica interessante que, de certa forma, projetava essa cultura jurídica da época, de que o último intérprete da lei era o próprio legislador, beleza? Mas esse é um ponto, até hoje, problemático dentro da teoria do Estado. Poder executivo, separado do legislativo e do judiciário. É uma instituição permanente e com funcionamento permanente também, tá? O executivo ele tem que estar funcionando permanentemente, porque a sua principal função é a função de fazer as leis serem cumpridas, tá? Então, para fazer as leis serem cumpridas, isso é uma vigília que tem que ser diuturna, tem que ser permanente, né? Enquanto o legislador é aquele que faz a lei, tá? O poder executivo é aquele que fiscaliza a lei. Eu diria que o poder executivo ele é o olho da lei. Inclusive tem um texto muito interessante do jurista alemão Michael Stolleis, que é um dos maiores historiadores do direito hoje no mundo. O nome do livro é O Olho da Lei. Tá? O Olho da Lei, onde ele enfatiza especificamente essa função do poder executivo. Eu tenho ele aqui, ó. É esse textinho aqui, ó. O Olho da Lei, do Michael Stolleis. Tá? O olho da lei vigia. Essa era uma máxima que existia e que até hoje é muito forte. Eu recomendo efusivamente a leitura desse texto. O Olho da Lei é a história de uma metáfora. Tradução do Tiago Sadi Danous, editora Doyan. Tá? Recomendo efusivamente. Tá? De certa forma, ele trabalha aqui nesse livro essa função do poder executivo, que é a função de fiscalizar. O executivo ele é o olho da lei. Na teoria do Montesquieu, eu diria que o legislativo é a alma, é o espírito da lei, o executivo é o olho da lei, e o judiciário, como nós veremos, é simplesmente a boca da lei. Tá? Então, o legislativo é o espírito da lei,
O executivo é o olho da lei e o judiciário é simplesmente a boca da lei. Isso sou eu que estou falando, tá, gente? Então, se sou eu, não é coisa muito importante para vocês, tá? Então, o executivo ele é uma instituição permanente porque ele fiscaliza o cumprimento das leis. Ele está a cargo do monarca, do rei, através de seus ministros, né? O rei não governa sozinho, ele governa a partir de um corpo de ministros, tá? Então, parte do poder que necessita de uma ação momentânea deve estar na mão de um homem apenas. A fiscalização das leis não é eficaz com muita deliberação, é muito mais uma atividade de ação do que de reflexão. Enquanto no legislativo nós temos uma atividade preponderantemente de reflexão, é próprio do legislativo a reflexão, os discursos, os embates. Isso é da natureza do legislativo. Tá? Já no executivo, a perspectiva é muito mais de ação. Tá? Então, o executivo não tem um espaço muito grande para reflexões, pelo menos dentro dessa mecânica do Montesquieu. Hoje é um pouco diferente. Tá? Cabe ao Poder Executivo a celebração da paz e da guerra. Cabe ao Poder Executivo estabelecer a segurança das pessoas. Nós temos aqui a função de polícia. E cabe ao Executivo também a função de fazer cumprir as leis, que é o que a gente chama de executar as leis. Executar as leis é fazer cumprir as leis de ofício, independentemente de provocação. Essa, inclusive, talvez seja uma distinção importante entre executivo e judiciário. Tanto executivo e judiciário, eles estão ali para fazer cumprir as leis. A diferença é que o executivo ele cumpre as leis de ofício, independentemente de uma provocação, já o judiciário não. O judiciário só faz cumprir as leis se existe um conflito e alguém leve esse conflito a ele. O judiciário não age de ofício, ele necessita de uma provocação. E por fim, então o Poder Executivo celebra a paz e a guerra, estabelece a segurança, a execução das leis e também tem a importante faculdade de impedir, faculdade no sentido de direito, tá? O Poder Executivo tem a competência de impedir, que é o que hoje nós chamamos de poder de vetar as leis. Tá? O Poder Executivo ele participa do processo legislativo em que momento? No momento de vetar, no momento de impedir as leis. Tá? E, por fim, o Judiciário. Ele é separado do Legislativo e do Executivo, ele funciona permanentemente, porque os conflitos sociais são permanentes. Esse poder judiciário não é um poder destinado a nenhuma classe aristocrática específica, é um poder que está destinado ao povo, tá? Pessoas do povo, seja por eleição, seja por prestígio. Lembrando que na época não era tão simples assim, tá? Ainda os integrantes do judiciário vinham de uma aristocracia monárquica. Esse poder judiciário não está vinculado a nenhuma profissão específica. Tá? Isso aqui é um ponto curioso dentro da teoria de Montesquieu. Ele vem do direito, ele tem formação jurídica, e ainda assim ele diz que o ofício de julgar não necessariamente precisa ser composto exclusivamente por aquelas pessoas com formação jurídica. Tá? E por que isso? Porque na perspectiva de Montesquieu, os juízes são apenas a boca da lei. Tá? Os juízes apenas proferem julgamentos fixos que são o texto exato da lei. Nesse ponto, o nosso amigo Montesquieu está muito mais prescrevendo, ou seja, como deveria ser, do que descrevendo, ou seja, como realmente era. Tá? Eu acho muito difícil sustentar do ponto de vista histórico que em algum momento o judiciário foi simplesmente uma boca da lei. Nós temos vários textos de um outro grande historiador, infelizmente falecido no passado, o nosso querido professor Antônio Manuel Espanha, onde ele mostra que muitas vezes esse ofício do juiz não era simplesmente aplicar rigorosamente a lei. Em alguma medida, esses juízes
sempre, de algum modo, eles tinham uma função, de certa forma, criativa, inovando. Tá? Eu ouso dizer, grande parte da história do direito é uma história para definir quem são os senhores da aplicação da lei. Se o legislador, se o judiciário ou se o próprio monarca. Tá? Então, essa ideia de que o juiz é simplesmente a boca da lei, Montesquieu até diz que eles são seres inanimados, incapazes de moderar a sua força e o seu rigor. A perspectiva do Montesquieu em relação ao judiciário é uma perspectiva não muito otimista. Então, dentro da mecânica dele, o judiciário ele simplesmente aplica a lei, ele não tem muita criatividade, ele faz o que está na lei e acabou. Ele é simplesmente a boca da lei e nada mais do que isso. Por isso, por ser simplesmente a boca da lei, esse judiciário não precisa ser formado por pessoas com grande conhecimento jurídico. Basta simplesmente aplicar a lei a um caso concreto e estará resolvido. Repito, isso está muito mais numa perspectiva normativa de como as coisas deveriam ser do que realmente as coisas realmente eram. Em alguma medida, sempre os juízes tentaram, de alguma forma, colocar a sua própria política legislativa em jogo. Tá? E esse poder judiciário, como nós vimos, ele é fiscalizado pelo legislativo, justamente na aplicação da lei. Tá? O legislativo ele tem uma função de intérprete autêntico das leis. Então, o judiciário ele passa aí por uma fiscalização na própria atividade típica dele, que é a atividade de aplicar e interpretar as leis. Na visão de Montesquieu, juiz bom é juiz sem criatividade nenhuma. Juiz bom é aquele que aplica rigorosamente os termos da lei. Ponto. Tá? O juiz não está lá para fazer justiça. O juiz está lá para aplicar a lei. A justiça já está inserida na lei. A justiça não precisa da vontade do juiz. A justiça já está internalizada na lei que foi votada no parlamento. O juiz simplesmente aplica aquilo. Acabou. Tá? Como que é a separação de poderes no Brasil atualmente? Então, tudo que a gente viu até agora é a separação de poderes que o Montesquieu visualizou na época dele. Agora, acho que é interessante a gente fazer um voo panorâmico de como que é a separação de poderes hoje, atualmente, no Brasil, à luz da Constituição de 88. Vocês verão isso aqui melhor com o professor de Constitucional, tá? Com a professora de Constitucional. A minha ideia aqui hoje é simplesmente traçar um voo bem panorâmico para vocês conseguirem visualizar como atualmente o nosso modelo e sentirem as diferenças que nós temos em relação ao modelo de Montesquieu. Tá? Todos esses artigos que eu vou citar aqui na Constituição, pessoal, eu recomendo que vocês vão lá na Constituição de vocês, para quem tem o Vadimeco, e marquem esses artigos, leiam esses artigos. Tá? Vocês já podem ler a Constituição, não tem problema nenhum. Então, a separação de poderes no Brasil ela vem prevista no artigo 2º da Constituição. E ela aparece novamente no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, onde nós temos ali as chamadas cláusulas pétreas. Tá? Ou seja, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas nem por emenda constitucional. Tá? Não vou aprofundar mais nesse tema, que é um tema de constitucional, depois vocês vão ver no futuro. Mas no Brasil, atualmente, a separação de poderes executivo, legislativo e judiciário é imexível. Tá? É uma cláusula pétrea. Não pode ser alterado nem por uma emenda. Ok? Se o presidente da República encaminhasse um projeto de emenda à Constituição, dizendo que de agora em diante só ele legisla, esse processo de emenda, mesmo que aprovado pelo Congresso, seria inconstitucional. Por quê? Porque viola essa cláusula pétrea que não pode ser alterada. Como que é o legislativo hoje no Brasil? Obviamente ele é separado do executivo e judiciário, ele funciona em órgãos diferentes, com pessoas diferentes. Ele é uma instituição permanente e que se reúne permanentemente. Tá? Muito embora os períodos de recesso, o legislativo ele está funcionando permanentemente, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Ele é bicameral,
pelo menos no âmbito federal, tá? No âmbito estadual e municipal, ele é unicameral. No âmbito federal, ele é bicameral. Ele tem duas câmaras, duas casas. São aquelas bolas do Congresso Nacional que vocês veem, tá? Uma bola para baixo, outra bola para cima. Uma bola para baixo, outra bola para cima. Ok? Então, ali nós temos duas câmaras, duas casas legislativas, o Senado Federal, que são os representantes dos estados e do Distrito Federal, está lá no artigo 46. São 3 senadores por estado e o mandato deles é de 8 anos cada um. A outra casa é a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, está lá no artigo 45 da Constituição, tá? Que são eleitos para uma legislatura, para um mandato de 4 anos. Uma curiosidade importante, tá, gente? No legislativo, não há limite para reeleições, ao contrário do executivo. No poder executivo, o sujeito só pode ter 2 reeleições imediatamente, né? No legislativo, não. No legislativo, o cara pode ficar se reelegendo lá por 30, 40, 50 anos. Olha o caso do Sarney. O Sarney deve ter uns 350 anos e desde os 12 eu acho que ele é parlamentar. Então, olha o caso do Renan Calheiros, entre outros, tá? Que constantemente vão se reelegendo. Isso é uma autorização que tem na nossa Constituição. Se é boa ou se é ruim, é uma questão de debate aí. Eu não vou entrar nessa bola dividida agora. Função do nosso legislativo, obviamente, fazer as leis, fiscalizar o cumprimento delas, ou seja, fiscalizar o poder executivo, tá? E fiscalizar o próprio governo, ok? Vide, então, artigos 48 a 52 da Constituição, onde vocês verão bem como funcionam essas competências. Olha que interessante. A função do legislativo é fazer leis, mas também é fiscalizar o governo, fiscalizar o poder executivo. O legislador ele não está lá simplesmente só para fazer leis. Ele tem também uma série de competências fiscalizatórias, tá? Então, ele tem o dever de fiscalizar o poder executivo também, tá? Então, os eventuais malfeitos do poder executivo, de certa forma, também são responsabilidade do legislativo, que fiscalizou mal, tá? Então, não é só o executivo que tem que ser condenado, o legislativo também, tá? Malfeitos do executivo, em grande parte, foi porque teve um legislativo que não funcionou adequadamente. O legislativo também, no Brasil, ele tem competências que a gente chama atípicas, né? E um exemplo delas é a competência que vem no artigo 58, parágrafo 3º, tá? Que é a competência das chamadas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquéritos. Leiam lá o parágrafo 3º do 58, onde vocês vão ver que em uma CPI, o poder legislativo ele funciona quase como um poder judiciário, produzindo provas, investigando um determinado fato. Isso não é uma competência típica do legislativo, mas é uma competência atípica. Outra competência atípica do legislativo brasileiro, que vem no artigo 86, leiam lá, que fala a respeito do julgamento do presidente no caso de crimes de responsabilidade, o famoso impeachment. Tá? A Câmara dos Deputados autoriza o processo de impeachment e o Senado julga o presidente quando ele comete os chamados crimes de responsabilidade. Está lá no artigo 86, isso é algo bem recente na nossa memória, considerando o impeachment da presidente Dilma, que ocorreu agora, em 2016. Uma observação importante, no nosso atual modelo de separação de poderes, o legislativo ele não tem função de fiscalizar a aplicação das leis e a sua interpretação pelo Poder Judiciário. Tá? Então, no nosso atual modelo, o legislador não tem a função de fiscalizar a aplicação das leis e a sua interpretação, que é feita exclusivamente pelo Poder Judiciário. E o Executivo no Brasil? Também é separado do Legislativo e do Judiciário.
É uma instituição permanente, também com funcionamento permanente. Está a cargo de um único agente, que é um representante do povo, em nível federal, presidente da República, em nível estadual, o governador, em nível municipal, os prefeitos. Tá? O executivo exerce as competências tanto de chefia de Estado como de chefia de governo, principalmente olhando do ponto de vista federal. E aqui eu recomendo que vocês leiam os artigos 76 e 84 da CF, onde vocês vão visualizar as principais competências do presidente da República. O que faz o Poder Executivo? Ele tem a função de administrar o Estado, tá? Ele tem a função de governar, de elaborar políticas públicas e governar, tá? E ele tem também a função de participar do processo legislativo através do veto, tá? Que está ali no artigo 66. As leis são votadas no legislativo, são encaminhadas para o executivo, que tem aí o poder de vetar essas leis. Isso está no artigo 66, deem uma olhadinha lá. E além disso, no Brasil, pelo menos no âmbito federal, o poder executivo, através do representante, através do presidente da República, tem a função extraordinária de legislar, através das chamadas medidas provisórias. Isso está lá no artigo 62. Muito embora esta não seja uma competência típica do Poder Executivo, de modo atípico, a Constituição outorgou ao presidente da República a competência de expedir medidas provisórias que não são lei, mas têm força de lei. Tá? Não são lei, mas têm força de lei, em casos de grave relevância e urgência. Então, em casos de relevância e urgência, o presidente da República ele se arvora em um autêntico legislador, expedindo as chamadas medidas provisórias, tá? Que têm eficácia imediata e ficam sob condição de aprovação no legislativo. Vocês verão isso muito bem em constitucional, mas já dá para vocês darem uma lida ali no artigo 62. Na prática, pessoal, hoje no Brasil, o presidente da República legisla e legisla muito. Isso não é só agora no governo Bolsonaro, não, tá? Isso vem desde o Fernando Henrique, ocorreu com Lula, ocorreu com a Dilma, ocorre agora com o Bolsonaro, tá? Nem a oposição é contra a medida provisória, porque todo mundo sabe que um dia, quando chegar lá no poder, vai ter que usar a tal da medida provisória para governar. É típico dos chamados governos de emergência, que é o modelo do Estado moderno para muitos autores. O Estado moderno ele é um estado de permanente exceção, de permanente exigência, de permanente emergência. O professor da USP, Gilberto Bercovitch, ele tem um texto. Eu nunca li esse texto, eu li alguns trechos, eu não acho nenhum lugar para comprar, que é o estado de exceção permanente, né? Que é uma característica típica dos estados pós-guerras mundiais, tá? É o estado em permanente crise, ou seja, em permanente necessidade de editar legislações de emergência. Isso é feito pelo chefe do executivo. Por fim, nós temos aqui o judiciário, separado do legislativo, tá? Opa, escreveu errado aqui, tá? Corrijam. O judiciário no Brasil ele é separado do legislativo e do executivo. Corrijam lá. É uma instituição permanente, com funcionamento permanente. Como que ela é acessível? Hoje nós temos um modelo extremamente republicano de acesso ao judiciário através do sistema de concursos públicos de regra, tá? Existe um troço chamado quinto constitucional, que depois vocês vão aprender futuramente. Mas de regra, como que eu faço para ser juiz? Estudo e passo no concurso. Tá? Não é uma carreira destinada apenas à aristocracia. Tá? É uma carreira que tende cada vez mais a ser uma carreira democrática. Eu particularmente conheço vários juízes que não vêm de família rica, não vêm de família de grandes juristas, são pessoas que fizeram lá sua faculdade, estudaram muito, passaram no concurso e hoje têm esse cargo de juiz. A carreira de juiz está vinculada
de regra, a profissão de jurista. Tá? Então, para fazer esse concurso público, você precisa necessariamente ter a formação jurídica, ok? Bacharelado em Direito, fazer o curso de Direito. Por que eu coloquei aqui em regra? Que existe, por exemplo, para ser ministro do STF, a Constituição apenas indica que tem que ter notório saber jurídico. Para ter notório saber jurídico, não significa necessariamente que o sujeito cursou o direito e tem uma formação numa faculdade de direito, tá? Mas, de regra, precisa sim da formação jurídica. O Poder Judiciário, então, ele é chamado para resolver conflitos e, ao ser chamado a resolver conflitos, ele interpreta e aplica a lei. Então, ele exerce um poder de interpretação do direito, independentemente do legislativo. Hoje, nós temos que o monopólio da jurisdição no Brasil pertence ao Poder Judiciário. É ele que é chamado a resolver um problema, um conflito. O Judiciário não age de ofício, ele precisa de uma provocação mediante uma ação judicial, e é ali que ele interpreta as leis e aplica as leis ao caso concreto. Ok? Isso vocês vão ver muito bem em constitucional e vão ver muito bem em processo, direito processual, penal e civil. Uma observação importante que implica diretamente no judiciário que a gente tem hoje no Brasil, tá, gente? Se vocês compararem o judiciário hoje com o judiciário lá do Montesquieu, lá no Montesquieu o judiciário é apenas a boca da lei, aplica a lei, não tem muita criatividade e acabou. O modelo que a gente tem hoje é bem diferente, tá? Bem diferente. Em grande parte, a diferença está porque hoje o judiciário ele tem a função de controlar a constitucionalidade das leis. Isso não explica tudo, mas explica boa parte de um certo, aspas, ativismo judicial. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que ele é muito ideológico, tá? O que eu quero mostrar para vocês é a diferença entre esse judiciário de Montesquieu e o judiciário de hoje, tá? Além de hoje o judiciário ter o monopólio da jurisdição e não estar submetido ao legislativo no ato de interpretar as leis, hoje o judiciário brasileiro, vou falar do brasileiro, ele tem a competência de fazer o controle de constitucionalidade das leis. As leis precisam ter conformidade com a Constituição. Vocês vão aprender isso aqui melhor em constitucional, tá? Eu só quero fazer um voo bem panorâmico. Existe aquilo que nós chamamos de pirâmide normativa, tá? Graus hierárquicos de norma. Então, lá no ápice dessa pirâmide, lá no vértice dessa pirâmide, nós temos a Constituição. No andar de baixo, nós temos as leis e os demais atos normativos. E nesse terceiro andar, nós temos os atos jurídicos e as decisões judiciais. Tá? Atos jurídicos e decisões judiciais têm que estar em conformidade com as leis e os demais atos normativos. Essas leis e esses demais atos normativos têm que estar em conformidade com as disposições da Constituição. Cabe, então, aos juízes avaliarem a constitucionalidade dessas leis e demais atos normativos, para ver se essas leis estão conforme a Constituição. Tá? Então, cabe aos juízes anular leis, atos normativos, atos jurídicos e decisões judiciais que contrariem a Constituição. Essa função de fazer o controle de constitucionalidade, de certa forma, ampliou o aspecto de poder do Poder Judiciário. Na época do Montesquieu, isso não existia. Modernamente, isso que veio existir, principalmente no segundo pós-guerra. Isso é coisa do século XX, tá, gente? Essa técnica de controle de constitucionalidade, inegavelmente, lançou mais luzes, ampliou mais o poder do juiz. Tá? No Brasil, atualmente, a gente tem dois modelos de controle de constitucionalidade que funcionam simultaneamente. Tanto o modelo alemão, o modelo austríaco, que é o chamado controle concentrado de constitucionalidade,
ou controle de via de ação direta, que é exercido pelo STF. Leiam o artigo 102.1a da CF. E também chamado controle difuso, que é aquele controle que decorre do modelo norte-americano, que é exercido por qualquer juiz. Está lá no artigo 97 da CF. Então, hoje no Brasil, a gente tem duas técnicas de controle que funcionam simultaneamente. O controle difuso, que é exercido por qualquer juiz, de modo incidental, em um caso concreto, e o controle concentrado, que é feito diretamente na Corte Constitucional, que é o STF. Beleza? Não vou me aprofundar, porque isso aqui é tema de constitucional. Isso é um problema do professor de constitucional. Beleza até aqui, pessoal? Então, encerrei a parte de Montesquieu. Na próxima aula, eu venho falar sobre a separação de poderes, agora nos federalistas.